Bem com vocês? Aqui estou eu para mais um videozinho. Como vocês já devem saber, eu voltei com os vídeos no canal e hoje eu trago nesse vídeo eu arrumando a minha casa e contando para vocês um pouco sobre por que eu parei de gravar vídeos e agora por que eu estou voltando, e contar um pouco a atualização de como está a minha vida hoje em dia e como está o processo desde quando eu parei de fazer os vídeos até agora, atualmente. Então vamos lá, né? Eu já vou pedindo desculpa para vocês, porque como faz tempo que eu tinha gravado vídeos, eu estou meio desatualizada, então eu gravei com o celular em pé. Aí, no caso, tem que ser gravado com ele deitado e eu acabei esquecendo. Gravei todo o vídeo que vocês vão estar assistindo enquanto eu vou estar falando. Foi tudo gravado com ele em pé. Isso dificultou um pouquinho, assim, dificulta um pouco, né, de assistir e tal. Mas eu peço desculpa e garanto pra vocês que nos próximos vídeos eu vou trazer o vídeo certinho, tá? E vamos começar. Na época que eu gravava os vídeos aqui pro canal, eu estava morando em outra cidade. Tem até um vídeo que eu conto, né, onde eu tava morando e tal. Eu tava em outra cidade, que não é muito longe daqui da onde eu estou agora. Mas eu estava em outra cidade, estava junto com uma pessoa e estava gravando os meus videozinhos e tal, postando, como é que eu falo? Assim, dividindo um pouco do que eu sabia com vocês, os videozinhos de maquiagem, né? Que a maioria são vídeos de maquiagem. E com o decorrer do tempo foi acontecendo várias coisas, eu tava num relacionamento, que foram fazendo mudar, que foram meio que mexendo comigo e com minha cabeça e tal. E estava tirando um pouco da minha essência, vamos dizer assim. Estava mexendo comigo, não estava me fazendo muito bem, até que chegou o momento de eu terminar, no caso, esse relacionamento que antes eu estava. E assim, foi bem doloroso, porque fazia um bom tempo que eu estava com essa pessoa. Mas é como a gente diz, né? A gente vê que não vai dar certo e tal. É melhor a gente acabar logo, terminar, deixar pra lá. E tentar a cada caso seguir a sua vida, né? É o que eu acho mais certo. Como eu sempre digo, assim, eu dou super valor, desculpa, dou super valor pra casal e tal. Só que pra mim, na minha cabeça, funciona assim, hoje em dia, né? Se uma coisa tá indo bem, tá dando certo, ok, vai lá tentar fazer dar certo cada vez mais. Só que a partir do momento que a pessoa vê que não tá dando certo de jeito nenhum, né? Tá tentando e não tá dando certo, é melhor separar do que sofrer, né? Assim, sofrer mais em várias questões diferentes. Então chegou o momento de meu relacionamento antigo acabar. E como eu morava em uma cidade distante, um pouquinho distante da minha família, eu me mudei, fui para outra cidade. E lá nessa cidade eu fiquei morando na casa de uma tia minha, que ela é como se fosse minha mãe, ela ajudou a me criar e tal, sabe? Aí eu fiquei lá, né, na casa dela, fiquei ajudando ela. Nessa época, ela estava grávida do bebezinho dela, que atualmente ele é meu afilhado. A gente batizou ele e tal, e eu sou madrinha dele. Aí ela estava grávida dele, eu fiquei lá ajudando ela, cuidando dela. Depois, quando ela foi ter o bebê, eu fui com ela para ela ter o bebê. Fiquei cuidando dela e do bebê lá no hospital. A gente foi para casa dela, passei ainda um bom tempo lá cuidando dela. E eu decidi, a partir de quando eu completei os meus 18, eu decidi morar sozinha, que já era um desejo que eu tinha fazia muito tempo mesmo. Eu queria bastante, eu sempre quis, né, assim, ter minha independência, tanto financeira, tanto minha mesma, assim, tal, né? E como eu já estava acostumada a ter uma casa minha, assim, tal, porque
antes eu estava morando com uma pessoa, né? Isso era um casal, no caso, numa casa. Eu estava bem acostumada com essa situação, assim. Então, foi meio difícil eu, assim, ficar na casa dela. Por mais que eu goste muito de dela, da família dela e tal, sabe? Eu considero muito, é como os filhos delas, os filhos dela, é como se fossem meus irmãos. E ela como se fosse sua mãe, mas para quem já passou por essa situação sabe que não é a mesma coisa você sair de casa e depois voltar, sabe? Então aconteceu que a gente se organizou direitinho, eu fui morar numa casinha, comecei conseguindo minhas coisinhas, fui começar a trabalhar, comecei a trabalhar no caso, voltei a estudar, que eu já tinha desistido de estudar na época que eu estava junto com essa pessoa, né, que tinha terminado. Então eu voltei a estudar e comecei a trabalhar e comecei conquistando as minhas coisinhas. Coisinhas assim que eu quero dizer, meus móveis, minhas coisinhas assim e tal. É tanto que aí no vídeo vocês podem ver, eu não tenho tantos móveis, mas os que eu já tenho aí, a maioria foi nessa época, quando eu tava morando sozinha, que eu fui conseguindo, fui comprando, fui ganhando, fui fazendo um negócio e tal, sabe? Assim vai. Aí, com o decorrer do tempo, eu fui conseguindo minhas coisas e tal, fui seguindo minha vida, passei um bom tempo morando sozinha, saía, me divertia e tal. E nessas saídas e tal, eu conheci o meu atual marido. Que no caso, hoje em dia, eu sou junto com outra pessoa. Eu conheci ele, a gente passou um bom tempo se conhecendo e depois começamos a namorar. Aí ficamos namorando na faixa de uns 6 meses, 7, por aí, mais ou menos nessa faixa. A gente namorou um bom tempo e como ele morava na cidade vizinha, a gente decidiu que eu viria pra cá, no caso, é a cidade que a gente mora atualmente, que eu viria pra cá, morar aqui, pois estava complicado porque ele só ia pra lá nos finais de semana e ficava bem corrido porque ele trabalhava a semana toda, ia pra lá no final de semana, ficava lá e depois vinha, sabe, ficava bem corrido. E diante disso a gente foi conversando e resolvemos que eu viria pra cá, pra cidade dele, pra gente se juntar, no caso, vir morar junto e tal. Aí com isso a gente começou a organizar, viemos pra cidade aqui procurar uma casa pra morar, achamos uma casa que não é essa que a gente tá morando agora, era outra antiga. Aí a gente foi morar nessa casa, aí ficamos mais ou menos um mês na casa, organizamos um chá de cozinha. Aí eu fiz um chá de cozinha pra gente poder ganhar algumas coisinhas. Foi até algumas pessoas da minha família que falou pra mim fazer, sabe? Pra ver se eu conseguia ganhar algumas coisinhas de cozinhas, assim, tipo panela, prato, colher e tal, essas coisas. Porque quando eu morava sozinha, eu tinha algumas coisas assim, só que não era tantas, assim, não era muito, a ponto de eu conseguir fazer refeições e tal em casa. Que como eu trabalhava o dia todo e estudava, eu não almoçava em casa e tal, só fazia algum lanchinho, alguma coisa assim. Aí quando eu fiz esse chá de cozinha, eu ganhei bastante coisa. Ganhei panela de pressão, ganhei copo, prato, talheres, muita coisa mesmo. Assim, o básico, né? Essas coisinhas assim. Aí a gente entrou de vez pra dentro da casa, terminou de levar as coisinhas e começamos a morar juntos e atualmente estamos juntos. Vai fazer 1 ano e meio, mais ou menos. A gente conta o nosso relacionamento completo, assim, desde o tempo que a gente tava namorando até o tempo que a gente tá atualmente, que é quando a gente tá junto e tal. A gente conta assim porque quando eu morava sozinha e ele ia pra lá,
ele meio que estava morando lá na minha casa também. Porque ele passava, vamos supor, 3 dias lá na minha casa, que no caso era sexta, sábado e domingo, e 4 dias na casa dele, que no caso era segunda, terça, quarta, quinta e o comecinho da sexta, né? No caso que ia trabalhar e depois ia lá pra casa. E às vezes ele ficava até 4 dias lá em casa, então tava meio que dividida a semana. E a gente começou a pensando, oxe, a gente tá morando junto aqui e tal. Sabe, por causa desse fator. Dele tá passando 3, 4 dias lá e 3, 4 dias na casa dele. E por isso que a gente conta completo, assim. Aí, hoje em dia, a gente mora em outra casa já. A gente se mudou da casa que a gente veio pra cá pra morar. Estamos morando em outra casa. Eu descobri recentemente que eu estou grávida, mas isso é assunto para outro vídeo. Eu vou trazer outro vídeo falando sobre minha gravidez e tal para vocês, tá certo? Mas só para atualizar, no caso, eu estou grávida, estou morando com essa nova pessoa, né? A gente atualmente está nessa casa aí que está passando no vídeo. A casa não é nossa, é uma casinha alugada. Só que, né, é uma casinha muito boa e a gente, com o decorrer do tempo, se der tudo certo, né, se Deus quiser, a gente vai conseguindo as coisinhas da gente. Hoje em dia eu não estou mais trabalhando, mas quando eu vim morar aqui, eu vim trabalhar, vim pra cá, arrumei um trabalho, estava trabalhando, só que atualmente eu não estou. Eu faço os meus bicozinhos, como diz eu, porque eu faço maquiagem. Atualmente eu faço maquiagem nas outras pessoas. Quando tem alguma festividade, festas, comemorações e essas coisas assim. Eu me adaptei mais um pouquinho. Hoje em dia não só me maqueio, eu maqueio as outras pessoas também. Eu vendo algumas coisinhas, tipo, eu vendo coisinhas de maquiagem, pego encomendazinhas de sandália, de uma coisinha assim outra, pra mim vender, porque eu não gosto de ficar totalmente parada. Eu gosto de ter o meu dinheirinho, né? Que é muito bom e ajuda bastante também, a gente querer comprar as coisas da gente e ter o dinheirinho pra gente, né, poder dizer, eu tenho, eu vou lá comprar e tal. Hoje em dia eu ainda tô estudando, porque na época que eu desisti, eu tinha desistido no 8º ano, se eu não me engano, do 7º pro 8º ano do fundamental. Aí eu terminei o fundamental e agora eu tô no médio, eu tô no último ano, no caso. Eu tô no 3º ano médio. Esse ano mesmo eu já termino. Graças a Deus, né? Demorou, mas tá perto. Se Deus quiser vai dar certo e vamos terminar, né? Pra meio que se livrar, assim, porque a gente fica agoniada depois que a gente desiste, que volta a estudar. Não é a mesma coisa, a gente fica meio perdido, sabe? É bem complicado, mas é assim. Vamos levando, né, de pouquinho em pouquinho. Nesse lugar aí que vocês estão vendo agora no vídeo, eu passando pano, vocês podem ver que tem as prateleirinhas do lado. Quando eu vou fazer maquiagem, nesse lugar aí é que eu faço maquiagem, eu coloco uma cadeira aí e tal, e maqueio as minhas clientes. Eu até depois aí no vídeo vocês vão ver que eu vou mostrar um pouquinho mais. Agora vou mostrar um pouquinho mais porque estava uma bagunça e eu ia arrumar, mas só no dia seguinte, porque eu tava fazendo uma faxina na casa. Aí no dia seguinte eu ia arrumar aí, pois eu ia ter atendimento, que algumas meninas iam para uma festa que ia ter aqui na cidade vizinha. E eu fui fazer uns atendimentos, maquiar umas meninas e tal. E eu estava limpando a área e tal, organizando aí tudo bonitinho, já para no outro dia já facilitar a minha vida e falta mais coisas para mim, falta menos coisa no caso, para mim fazer e poder fazer os atendimentos. Gente, olha o tanto de roupa que tinha aí nesse quarto, porque eu tinha lavado roupa e tava ainda para mim dobrar. Mas depois que eu terminei o vídeo, quando foi no outro dia, eu já comecei a dobrar essas roupas e guardar.
porque tinha acumulado um tantinho bom. Eu tirei algumas ainda de dentro do guarda-roupa porque estavam desdobradas e deixei junto com essas aí pra poder eu dobrar todas e guardar, né? Aí, sim, continuando na história, na historiazinha, né? Como eu disse, atualmente eu ainda estou estudando, estou terminando. Não estou trabalhando assim uma coisa, né? Certa mesmo. Faço as minhas maquiagens, faço as minhas vendas de coisinhas e tal. E com o decorrer de mais vídeos que eu for fazendo, vocês vão ver mais a minha rotina. Eu quero trazer vídeos como esse daí, tipo, vou arrumando a casa também. Vou trazer vídeos sim de fazendo maquiagem, de atendendo algum cliente e tal, para poder eu estar fazendo conteúdo aqui para trazer para vocês. Vou fazer vídeo sobre a minha gestação, que no próximo vídeo eu vou falar para vocês de quantos meses eu tô e tal, o que eu tô planejando, sabe? Muitas coisas assim. Eu vou terminar meio que de rimar aqui rimar não. Ai, gente, desculpa, não é rimar. Esqueci como é que fala. Eu vou meio que falar aqui agora sobre o vídeo em si que vocês estão assistindo. E é isso, gente. Eu contei um pouco do que tem acontecido, né? Na minha vida até atualmente. E como eu falei, com o decorrer do tempo a gente vai colocando mais meio que os papos em dias, né? Não dá pra, assim, meio que lembrar tudo de uma vez mesmo, porque é muita coisa. Sempre a gente deixa perder alguns detalhes, alguma coisinha, né? Então, é isso. Aí no vídeo eu já estava já quase terminando de arrumar a casa. Eu tenho 2 gatinhos, eu tenho um gato grande, que é um preto com branco. Acho que no vídeo ele apareceu, só que no momento que apareceu eu nem me toquei em falar sobre ele. E aí, quando eu tô passando o pano, tem um pequenininho no sofá, que ele é todo pintadinho. Eu já estava terminando aí o pano, quando eu tinha terminado. Estava colocando uns paninhos, as coisinhas que eu adoro enfeitar. Como vocês podem ver, a maioria das coisas minhas são rosa. Depois eu vou trazer um vídeo mais detalhado para vocês, mostrando que eu tô, assim, comprando as coisinhas para minha casa. Praticamente tudo rosa. E quando eu fiz o meu chá de cozinha, as coisas foram rosas também. Então, tá praticamente tudo rosa. E minha casinha, sou apaixonada pelas minhas coisinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem bastante like, se inscrevam aí. Deixem um comentário e diga o que vocês achou do vídeo. Um beijão e tchau, tchau.